Você é programador e gostaria de trabalhar no exterior, mas bate aquela dúvida: será que o meu nível de inglês é o suficiente? Hoje eu vou te mostrar qual é o nível de inglês que você realmente precisa, o que é cobrado em entrevistas e como você pode começar a se preparar sem perder tempo. E fica comigo até o final que eu vou te mostrar um passo a passo completo, um plano de ação para você implementar, melhorar o seu inglês e conseguir passar naquela entrevista que você tanto deseja. Um ponto que eu separei aqui que é muito importante vocês entenderem logo de início é o mito do inglês perfeito. Muita gente pensa que você precisa de um inglês fluente tipo nativo para trabalhar fora, quando isso não é verdade. Você não precisa falar como se você fosse um nativo, falar como se você fosse um americano. O ponto principal é você conseguir se comunicar bem no ambiente profissional. Então você tem um inglês funcional, com as bases do inglês muito bem estruturadas, junto com o inglês técnico, você consegue falar sobre o seu trabalho. A gente vai entrar mais a fundo nisso, mas o ponto principal é pensar nisso. Se eles estão dando a oportunidade para pessoas que não são nativos, ou seja, para você, por exemplo, que é brasileiro, provavelmente brasileira, e quer trabalhar no exterior como desenvolvedor, como programador, eles sabem que você não vai falar o inglês como uma primeira língua, então você vai cometer erros de uma pessoa que está falando inglês como uma segunda língua. Esse ponto não é o ponto principal. O ponto principal que você tem que pensar é que a habilidade que eles querem de você é a de programação. Eles não querem um professor de inglês, então eles não querem alguém que fale inglês de uma maneira perfeita. Eles querem um bom programador que consegue se comunicar com a equipe. Qual é o nível aceitável? Ou o que isso representa, isso que eu acabei de falar para você? E é isso que a gente vai ver agora, mas antes disso, já curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa aquele sininho que tem ali do lado do botão de inscrição, que assim você recebe as novidades do canal sempre que eu posto um vídeo novo. Agora vamos lá, qual é o mínimo aceitável dentro desse ponto que eu citei? Um nível bom para conseguir um trabalho no exterior seria o B2, ok? O intermediário avançado. Mas fica comigo que eu vou explicar também alguns pontos, algumas exceções que são muito importantes para você entender o porquê disso e também outros níveis possíveis, ok? Mas a sequência é essa. Se você nunca viu essa sequência de níveis que é feita pelo Quadro Comum Europeu de Línguas, né, o CEFR, eles separam entre A, B e C. O A sendo o nível iniciante, você tem A1, A2, ou seja, iniciante e o nível elementar, né, elementary. Você tem o B1, B2, que está ali no meio, que é o intermediário, e o upper intermediate. Esse upper intermediate, que é o B2, é como se ele fosse um pré-avançado. Ele é depois do intermediário, mas antes do avançado. É entre esses dois. Aí depois teria C1, C2, que é o nível avançado e o nível proficiente, que a gente não vai entrar nesses dois agora. Mas por que o nível B2 seria um nível bom para você conseguir um trabalho no exterior? Porque no nível B2 você tem independência linguística, que é o suficiente para você participar de reuniões técnicas, né, interagir com fluidez, mesmo que com erros ocasionais, tá? Não é porque você está no nível B2 que você não comete erros, não é esse o ponto. O ponto principal é que você consegue expressar suas ideias e pensamentos de uma maneira depois do intermediário. Porque até um aluno iniciante consegue expressar suas próprias ideias, só que de temas e com estruturas iniciantes. O ponto principal é que você, num nível upper intermediate, consegue ter muito mais vocabulário para entender o feedback de colegas, você não precisa traduzir tudo mentalmente, você consegue escrever e-mails, mensagens, apesar de que essa parte também é muito tranquila, porque você pode pesquisar traduções, mas principalmente essa última aqui, sobre explicar seu raciocínio e decisões de código durante as revisões, durante as entrevistas ou as reuniões, as dailies, por exemplo. Com o nível B2, você tem essa independência linguística para fazer todos esses pontos que eu citei aqui. Exemplo, né? Você está numa daily e você precisa dizer algo desse tipo. Isso daqui não é algo que você vai ter treinado, por exemplo, muito para fazer. É algo que você já tem em mente e você já consegue falar com tranquilidade. Yesterday I refactored the user authentication logic. Today I will test the new flow and start working on the dashboard component. Então, esse é o ponto que você está falando, elas vão saindo certinho, saindo do jeito que tá. Talvez você possa errar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas a ideia está sendo passada. Você consegue explicar esse raciocínio do que você fez ontem, do que você vai fazer hoje, porque é uma daily. Então, isso deve ser feito, certo? Você consegue se comunicar bem porque você entende o que precisa ser feito, você consegue utilizar essas estruturas que são comuns para explicar as coisas do seu trabalho e você não trava tentando traduzir palavra por palavra. Normalmente,
esse nível é o nível de uma pessoa B2. Mas eu gosto de pensar no seguinte, o nível mínimo realista é o B1. Seria muito bom se você tivesse um nível B2, mas se você já tiver um nível intermediário, já é muito bom. E tem alguns motivos também, porque você já consegue se virar. Apesar de que vai ser sempre melhor quando você consegue desenvolver mais fluência, mais precisão, só que menos do que B1 também, é muito mais provável que você vai travar ou depender de uma tradução. Então o B1 já é o nível mínimo realista. Você tem vocabulário técnico essencial, ou seja, você consegue se comunicar com o time, você consegue entender palavras específicas. Eu citei um exemplo aqui, né? Como Java, se você trabalha com Java, por exemplo, tem essa ideia de algo que está acoplado ou um componente que é muito dependente um do outro, né? Partes do código que são dependentes umas das outras, você coloca tightly coupled ou loosely coupled, tem essa ideia, né? Dependency injection, abstraction, implementation. Agora, se você está tentando traduzir essas expressões porque você nunca viu elas ou porque você não está acostumado com elas, é importante que você tenha a naturalidade de utilizar elas como parte das suas expressões enquanto você fala. Por isso que a ideia é que, tendo um nível B1 ou estando acostumado com esse vocabulário técnico essencial, é um ponto muito, muito importante. As estruturas gramaticais mais complexas também, né? Você precisa explicar decisões, possibilidades, hipóteses, condições. Isso é um ponto muito importante quando você está, ou numa entrevista mesmo, durante a entrevista você vai precisar fazer isso, mas durante o próprio projeto isso é importante. Você precisa usar, por exemplo, os condicionais. Eu coloquei um exemplo aqui, né? As condicionais, por exemplo, nós temos primeira, segunda e terceira, tirando a zero, né? Essa frase, if we deploy the update today, users will see the changes by tomorrow. É uma condição. Então, se a gente fazer o deploy hoje, os usuários eles vão ver as mudanças amanhã. Até amanhã, eles vão conseguir ver as mudanças. Legal, isso aqui é uma coisa interessante, porque você está falando sobre algo que vai ser feito hoje. Se for feito hoje, vai ter um resultado no futuro. Aí depois você pode ter uma outra hipótese, né? Olha, se eu fosse você, eu iria refatorar essa função, certo? If I were you, I'd refactor that function to improve readability. Essa já é uma hipótese irreal, uma sugestão de algo que poderia ser feito. Então já é uma condicional diferente. E ainda tem o third conditional, que você coloca situações hipotéticas no passado. Por exemplo, essa third conditional, nessa semana mesmo, eu estava ajudando vários dos meus alunos que são programadores a utilizar essa conditional com coisas relacionadas ao trabalho deles. Porque isso é muito bom quando a gente está falando sobre situações hipotéticas no passado. Então é muito comum em retrospectiva. Ou você está participando de um processo de entrevistas, e nesse processo de entrevistas você tem também alguém pedindo para você fazer algum código, resolver também algum código no lead code, qualquer coisa desse tipo, algum desafio, e aí você fez de uma forma específica. Você fez o que foi pedido. Aí a pessoa vai te pedir, o que você fez exatamente? Qual foi seu processo de pensamento? Qual foi seu raciocínio? E aí você vai explicando. Aí a pessoa fala, mas por que você fez isso? Se você tivesse feito aquilo? Quando você fala sobre hipóteses de coisas que poderiam ter sido diferentes, ou numa entrevista, por exemplo, ou até numa daily, depois de você ter terminado alguns desses pontos, é importante que você utilize essas coisas dessa forma para que você consiga entender melhor o que você usaria nesse cenário, ok? Então, nesse cenário, você utilizaria esse tipo de coisa. Olha, if we had tested that module earlier, we wouldn't have had that bug in production. Então, se a gente tivesse testado ele antes, esse módulo antes, nós não teríamos tido aquele bug. Você está pensando num cenário hipotético de algo que poderia ter sido diferente. Então, essas estruturas, elas são naturais em contexto de desenvolvimento de software, você tem as entrevistas, e principalmente quando você está falando sobre soluções, aprendizados, alternativas, e você precisa conseguir utilizar essas estruturas com naturalidade. Por isso que um nível mínimo realista é o B1, porque um aluno de nível B1 normalmente tem um certo domínio com essas estruturas, e outras também que eu acabei não citando aqui. Você também tem, só para colocar como ponto, né? Compreensão escrita natural de mensagens, né? Você consegue pensar numa frase assim, meio que tranquilamente. Can you review this PR when you have a moment? I've pushed a hotfix for the login issue. Please verify. Se alguém no nível A2, por exemplo, que é um nível, aquele elementary, né? Antes do intermediário, ele provavelmente pensaria em algo mais confuso, faltaria algumas palavras e talvez utilizaria um vocabulário mais simples, que não seria exatamente essa ideia, ele não conseguiria passar essa ideia com tanta clareza. Também um outro ponto é conseguir explicar seu raciocínio, que nem eu falei.
Então, I chose this structure because it improves maintainability. This function uses memoization to avoid unnecessary recalculations. Para isso, para você conseguir explicar esse raciocínio, tipo, eu escolhi essa estrutura porque ela melhora a manutenção, né? Tipo, você consegue fazer a manutenção do código com mais facilidade. Você precisa de uma fluência técnica. Você precisa utilizar uma estrutura clara, porque esse aqui é passado simples. I chose, eu escolhi essa estrutura. E aí você precisa explicar o porquê também, né? Because it improves maintainability. O ponto é, quando você tem um nível B1, ou B2, né, nesse caso, mas um B1 você consegue fazer isso com naturalidade. Se você ainda tá nesse nível B1 intermediário, ou até mesmo no início, antes disso, não, comecei a estudar inglês agora, tá tudo bem, não se preocupa. Você pode começar desde agora a se preparar com foco, melhorando o vocabulário técnico, utilizando também muito mais comunicação, output, e treinar a escuta e a leitura técnica, que é o input. E esse segredo ele tá no próximo bloco, que eu vou explicar para vocês como vocês vão se preparar porque as empresas realmente avaliam e como você vai melhorar o seu inglês para trabalhar no exterior como deve, onde eu vou te dar um plano de ação completo, com até mesmo um exemplo de rotina semanal, ok? Então vem comigo, pensando nesses pontos que nós vimos anteriormente. Quando você faz uma entrevista em inglês, os recrutadores, eles normalmente avaliam a compreensão, ou seja, você entende bem o que é falado, eles vão testar isso enquanto eles estão fazendo as perguntas para você. A expressão, quando ele fizer a pergunta e você responder, eles vão analisar se você consegue explicar o seu raciocínio com clareza. Então você fez uma resposta, você deu um motivo do porquê que você acha que aquilo é daquele jeito, eles vão entender se você está explicando de uma maneira lógica, de uma maneira que faz sentido. O vocabulário técnico, enquanto você está explicando, você consegue utilizar palavras do seu trabalho com naturalidade. Você usa, por exemplo, aquelas expressões que a gente viu, tightly coupled, loosely coupled, você usa abstraction, você consegue falar sobre o solid principle, por exemplo, clean code, coisas da sua área com naturalidade, essas palavras vão saindo automaticamente, isso é observado também. Confiança. Mesmo com erros, você consegue se comunicar com confiança, porque às vezes também essa ideia de não transmitir confiança, às vezes a pessoa sabe que você falou certo, só que como você não falou com confiança, talvez a pessoa pensou, ele falou certo, mas talvez porque essa pessoa chutou essa frase, já que ela não estava falando com tanta confiança, talvez ela não saiba muito bem o inglês, não consegue se comunicar tão bem em inglês, então esse é um ponto também. Eles não avaliam normalmente o sotaque, não é esse o ponto principal, nem se você sabe todos os tempos verbais. É que nem eu coloquei aqui como uma brincadeira, né, de uma certa forma, mas você precisa entender que eles não avaliam realmente, assim, de uma forma técnica, como um professor de inglês faria, se você é nível A1, A2, B1, B2, que nem como se você estivesse fazendo uma prova de proficiência, assim, da Cambridge, como se você estivesse fazendo IELTS ou TOEFL. É só uma forma de se referir ao que você consegue utilizar na língua, então não vai ter ninguém com uma prancheta, assim, né, olhando, pô, será que essa pessoa é nível A1, A2? Não é esse o ponto, exatamente. É o quanto que você consegue utilizar no inglês em relação ao seu trabalho. Eles querem saber se você, que nem eu coloquei aqui, consegue se comunicar com clareza em uma reunião, se você consegue escrever mensagens, né, tickets durante o trabalho mesmo que fazem sentido, se você entende instruções, você tá lá na daily, o tech lead fala, a gente vai fazer isso, isso e isso, você consegue entender? Você consegue dar o feedback daquilo que você fez, também de forma eficiente, porque se você estiver dentro da empresa, você vai precisar fazer isso. Se você consegue ler e interpretar a documentação, ou se você consegue explicar também coisas em uma entrevista técnica, porque você explicaria coisas em uma daily também, caso fosse necessário. Na prática, as empresas elas pensam mais ou menos assim, você precisa entender esse ponto. Essa pessoa ela consegue contribuir em inglês com o time? Se eu colocar essa pessoa aqui que eu talvez possa contratar, se eu colocar ela numa call com um cliente ou com outro desenvolvedor da empresa, ela vai conseguir entender e responder as perguntas? Então assim, não importa se tecnicamente para um outro professor de inglês, por exemplo, você seria um nível B1, se você seria quase B2 ou B2 mesmo, se você seria um nível A2, se você atua, age e fala como alguém que eles precisam, como alguém que a empresa fala, é dessa pessoa que eu preciso, porque quando eu coloquei as especificações, essa pessoa tem todas as especificações, é uma pessoa que sabe sobre o React, que era o que eu tinha ali, ela sabe usar essa plataforma aqui de esse dado, um banco de dados, MongoDB, tem todas as especificações lá e essa pessoa tem o inglês necessário para trabalhar na empresa. Show de bola. Esse é o ponto. Ela não vai ficar pensando nessa nomenclatura técnica. Esse é o ponto. Esse é o exemplo de um aluno meu, por exemplo. Ele começou a estudar do básico, foi tipo assim, em fevereiro, isso foi em 2024, a gente tá em 2025 agora, e em 6 meses ele conseguiu passar numa entrevista de emprego em inglês para trabalhar como programador, com o React, para uma empresa de Dubai. O ponto principal
que eu sempre comento com os alunos é que quando ele passou nessa entrevista, não é como se assim, ele começou no nível básico e aí em 6 meses ele já estava no nível B2, porque esse é o nível que as empresas normalmente contratam. Não, eu diria que ele chegou no início do nível B1, ele tinha um B1 bom, ele conseguiu avançar bastante porque ele fez todos os passos que eu tinha indicado para ele fazer e treinou muito também, mérito dele para fazer essa entrevista que ele tanto queria. O ponto principal é, quando ele passou, ele conseguiu provar na entrevista, atuando, agindo e falando como alguém que a empresa precisava. O ponto principal é você focar naquilo que você realmente vai utilizar. Esse é o ponto. Por isso que eu coloquei, mas como que eu posso melhorar o meu inglês, então, para ter o inglês que mostre para a pessoa na entrevista que eu sou realmente a pessoa que eles querem, que eles precisam. E aqui a gente vai dar uma olhada no ponto de como melhorar o inglês e um plano de ação completo para vocês. Eu só quero que vocês entendam um ponto. Você precisa focar, se você estiver treinando com em uma escola de inglês, se você estiver treinando em casa, sozinho, sozinha, se você estiver, por exemplo, talvez num curso de inglês online ou algo do tipo, o ponto principal é que, além de você estar treinando esse inglês básico, esse inglês simples, que é genérico, que dá para utilizar o tempo todo, você também precisa estudar inglês no contexto da programação. Então não adianta só fazer, por exemplo, exercícios genéricos, né? Você precisa se expor ao tipo de linguagem que você vai utilizar no trabalho. A aprendizagem de línguas é basicamente input e output. Você consome a informação, isso é o input, né? Put in, colocar dentro. Então você coloca a informação para dentro e você usa essa informação, é o output, você coloca essa informação para fora. Você só vai conseguir colocar para fora da sua cabeça aquilo que foi colocado para dentro da sua cabeça inicialmente. Você não vai ter um vocabulário técnico muito bom de programação se você não consumir ele, ou lendo ou assistindo vídeos, consumindo conteúdo mesmo de vídeos relacionados à sua área, que eu vou te mostrar também como você pode fazer isso. Mas você tem que ter essa concepção de fazer o input necessário relacionado à sua área e também começar a treinar a fala e a escrita também um pouquinho relacionado às coisas que você vai precisar utilizar. Esse é o ponto principal, ok? A aprendizagem da língua é basicamente isso, é consumir conteúdo e utilizar ele de uma forma prática. Eu coloquei aqui um plano de ação com 4 pontos para você entender e também vou te dar um exemplo semanal de rotina, com 30 minutos por dia para você implementar ele. Primeiro, ouvir, né? Input auditivo, que nem eu falei, é consumo. Você consome como? Ouvindo e lendo. Se você ouve bastante, você assiste muita coisa em inglês, a sua fala também se torna uma base daquilo que você ouviu. Você consome ouvindo e produz falando. Da mesma forma, você consegue ler consumindo e depois escrever produzindo. Dessa forma. Para você consumir conteúdo legal, eu separei aqui alguns canais, por exemplo, voltado para desenvolvedores. Fireship, The Primeagen, Traverse Media. Esses 3 canais que você pode pesquisar no YouTube depois, eles são canais bem legais em inglês, né? Para programadores. Então você pode começar no início a usar legendas, inclusive eles têm legendas até mesmo em português, se você quiser assistir o vídeo primeiro em português, né, com legenda em português, depois assiste com legenda em inglês, depois assiste sem legenda. Assim você consegue treinar bastante o listening e você consegue fazer um input voltado para sua área. Assim você consome várias palavras, né, que nem eu coloquei aqui, vocabulário real, piadas internas da área, mas expressões comuns também do mundo tech. Uma ideia que eu sempre recomendo é que enquanto você estiver ouvindo e consumindo conteúdo, anote também as palavras. Anote as palavras novas que você vai achando, né, por aí. Por exemplo, essa palavra aqui que nem a gente viu, né? Tight. É tightly coupled, que é fortemente acoplado, né, ou justamente acoplado, que é quando um ponto é muito dependente do outro. Vamos supor que você viu essa palavra e você viu ela em vários outros contextos. Anota ela. Uma outra coisa bem legal também por exemplo, a palavra laugh, que é uma palavra que... A palavra tight até parece que o som dela é esse mesmo, né? Mas, por exemplo, a palavra laugh, que significa rir, se você olha para ela, você não sabe que o som dela é laugh. Então eu recomendo, sempre que você anotar uma palavra, anota a palavra em inglês, o som e a tradução. Laugh, som e hear. A forma escrita em inglês, o som e a tradução. Assim você consegue ter uma noção muito boa de palavras novas, você vai criando o seu próprio repertório, pode ser no computador, pode ser num caderno mesmo, anotando. Você tem várias palavras que você pegou dos vídeos que você consumiu em inglês, fazendo input auditivo específico da sua área, anotando as palavras tanto da forma escrita, assim você consegue entender se você lê isso na documentação,
Você entende também o som, então se você escutar algum gringo falando tanto na entrevista ou numa daily, você vai conseguir entender, e você tem a tradução ou significado. Assim você consegue também utilizar caso você precise, porque você sabe o que aquilo significa. É bem legal anotar dessa forma e fica muito mais completo. Além de você fazer um input auditivo, é interessante você fazer um input de leitura também. Você pode ler documentação oficial em inglês, React, Node, Python, da sua língua, mesmo na própria linguagem de programação com que você trabalha. Você pode ler algumas discussões técnicas no GitHub, até no Reddit também, né? Como site, se você entra lá, vai ter muita discussão de programação em inglês. Então pode ser bem legal, porque as discussões já estão acontecendo, você só pega elas para trabalhar o inglês em cima delas. E pode ser muito bom para utilizar o inglês no que você vai utilizar no dia a dia, né? Você consegue consumir esse inglês lendo. Da mesma forma, anotar palavras novas, expressões novas, isso ajuda bastante. Você pode anotar da mesma forma que eu mostrei aqui em cima. Mas nem só de input a língua é trabalhada, né? Você precisa consumir conteúdo, mas para que você consiga utilizar ele, você precisa treinar a fala. Isso daqui é como se fosse a aula teórica da autoescola. É legal? É legal? É importante? Sim, com certeza é importante. Mas você precisa de prática, você precisa realmente entrar atrás do volante, entrar no carro e começar a dirigir. Então você precisa falar, treinar a fala com frequência, tá? Você pode explicar seu código em voz alta, como se você estivesse em uma entrevista mesmo. Você pode gravar vídeos curtos. Isso, se você tiver um nível de inglês até legal, né? Você já consegue fazer isso. Por exemplo, hoje eu resolvi o bug e tal, né? Today I solved a bug related to esse problema. Eu usei esse tipo de abordagem, né? I used this approach, the dead letter queue, por exemplo. E eu fiz isso, fiz aquilo. Então é legal para treinar. Ou também fazer shadowing técnico. Shadowing é uma técnica de inglês que você utiliza com vídeos reais, né? Nesse caso é legal que você faça com o que você já fez o input. Você já assistiu um vídeo bem legal do Fireship. Ele fala sobre isso, isso e aquilo. Beleza, pega esse mesmo vídeo que você já assistiu e conseguiu entender, porque você conseguiu trabalhar bastante ele. Você vai escutar a frase e falando ou logo em seguida ou junto com a pessoa. Você faz isso nos vídeos que você utilizou o input. Eu fiz até um vídeo sobre como implementar essa técnica, tá aqui no canal, então vou deixar no card aqui em cima, que é o método shadowing realmente de como implementar ele. Mas eu recomendo você pegar os mesmos vídeos que você assistiu, assistir de novo enquanto você fala, ou depois que você pausa o vídeo, ou enquanto a pessoa tá falando. Assim você consegue treinar a entonação, consegue treinar o ritmo, e também a sua fala se torna muito mais natural. Shadow é sombra, né, se você não sabe. Então, quando você treina com a técnica shadowing, é como se você fosse uma sombra da pessoa que tá falando. Se você coloca um vídeo e a pessoa tá falando, você tenta falar ao mesmo tempo que ela, como se você fosse a sombra dela. Isso ajuda muito mais o seu inglês se tornar um inglês mais natural, com um flow, com um ritmo muito mais parecido com o inglês nativo, de certa forma. E assim você treina fluência de verdade, né? Com uma conversa que você vai ter com um time, com um tech lead ou com um recrutador, porque já é utilizando um vídeo da sua área. Então, muito, muito útil. E também output de escrita, né? Que é legal, você pode fazer um commit ou PR, comentário de código em inglês, você pode escrever um mini diário, né, de projeto no Notion, ou seja, todos os dias, no final do dia, você escreve as coisas que você fez, é legal para treinar o passado também. Hoje eu fiz isso, isso e isso, eu resolvi tal e tal problema, resolvi tal e tal bug dessa forma, ou utilizando o GitHub também. Tem várias plataformas, né, Stack Overflow, LeetCode, HackerRank, também é legal porque você consegue responder as perguntas, você consegue resolver desafios que já estão em inglês, por exemplo, os próprios comandos e instruções daquele desafio pode estar em inglês, isso é bem legal para você trabalhar, porque você consegue trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo, tanto os desafios que vão ser legais para você utilizar numa entrevista, caso alguém te peça, né, numa entrevista técnica tipo live coding, ou para você falar e consumir aquele conteúdo de acordo com a própria instrução do desafio. Então você consegue internalizar padrão, você consegue utilizar estruturas que são muito úteis para comunicação técnica e ainda assim você consegue montar um portfólio, né? Nesse caso aqui, nesse sentido, de coisas que você resolveu em inglês. Então, uma técnica bem legal também, eu gosto de utilizar ela para treinar línguas, né? Atualmente eu estou estudando também o francês, o italiano, eu gosto desse tipo de técnica, que é a tradução bidirecional. Vamos supor que você leu uma discussão bem legal no Stack Overflow, uma discussão no Reddit, ou você fez um desafio específico, as instruções estavam em inglês, e agora você vai fazer uma tradução bidirecional. Você pega do inglês, que é o que você já consumiu lendo, você tenta traduzir, traduz tudo, joga do inglês para o português. Depois, você joga o texto original no tradutor
e ver se a tradução que você fez bate com a tradução do tradutor. O que não estiver batendo, você vê se faz sentido ou não, corrige alguns erros que talvez você tenha, e depois você faz o contrário. Tenta jogar esse texto que você traduziu no inglês para o português de novo para o inglês. E aí depois você vê se bate com o texto original. Isso é muito bom, porque isso força a sua mente a tentar conectar padrões de comunicação e padrões de linguagem do inglês para o português, do português para o inglês, por isso que a gente chama de tradução bidirecional. Isso é uma técnica muito legal também, que um poliglota famoso estipulou, né, o Luca Lampariello, e ela funciona muito, tá? Eu já usei bastante e recomendo. Um ponto extra para vocês é praticar entrevistas. Tem também a ferramenta de inteligência artificial, por exemplo, o Interview Warm Up do Google. Vocês podem escrever simplesmente Interview Warm Up Google, vai aparecer essa tela lá, você clica, não, eu quero treinar de uma maneira genérica, não, eu quero treinar como se fosse Data Analytics, e ele vai fazendo as perguntas para você, tá? É uma IA bem legal para vocês utilizarem. Também você pode combinar, né, algumas sessões com alguns colegas que também são programadores para fazer as perguntas, para você responder e vice-versa. E também eu fiz um vídeo sobre esse tema, de como especificamente fazer uma entrevista de emprego em inglês, para você não ter medo da entrevista e como se preparar da melhor forma possível. Também vou deixar no card, tá? E vou deixar no final desse vídeo para você assistir, tá aqui no canal. E um exemplo de uma rotina semanal de 30 minutos por dia que você pode implementar utilizando todo esse conhecimento que eu passei aqui para você. Uma coisa legal é você começar, por exemplo, na segunda-feira eu vou ver um vídeo desse canal, né, que nem eu falei, algum desses canais, e fazer shadowing com ele. Assim, você utiliza o input e depois o output. Você treina ouvindo, depois você treina falando, aplicando a técnica shadowing. Na terça, você vai ler a documentação e escrever um mini resumo. Assim, você consegue fazer um input de leitura e escrever com output escrito. Lembrando que se for 30 minutos por dia, você vai escolher um trecho de um vídeo que dê para fazer tanto a parte de consumo quanto a parte de produção. Não deixem de fazer a parte de produção, ok? É muito importante que você treine a fala e a escrita, por exemplo, constantemente. Isso estimula sua mente a pensar em inglês, tá? Não deixem de fazer. Praticar entrevista, por exemplo, na quarta, perguntas e respostas. Você pode falar e gravar também as respostas que você está fazendo, ou treinar com inteligência artificial. Todos esses pontos são importantes. Na quinta, você pode resolver, por exemplo, um desses desafios, né, do LeetCode e escrever o raciocínio que você usou. Então é bem legal, porque além de você resolver o problema, você escreve o raciocínio que você usou ou fala. Também é muito bom. É simplesmente produzir depois que você fez produzir de alguma forma, ou escrevendo ou falando, explicando o raciocínio que você utilizou. Revisar vocabulário é sempre muito importante, tá? Eu já falei sobre isso em vários vídeos. Tem uma coisa chamada curva de Ebbinghaus, que é o tanto que você esquece das coisas que você aprendeu nas primeiras 24 horas, depois de 3 dias você esquece mais, depois de 7 dias você esquece praticamente tudo aquilo que você já tinha aprendido. Por isso que revisões são muito importantes, ok? Então você vai utilizar o inglês na sua rotina diariamente. Cada dia você tem um tópico específico para fazer, que nem eu estava colocando ali, mas é importante que você revise isso também, e é legal deixar um dia na semana, por exemplo, a sexta-feira, para revisar tudo o que você aprendeu nos outros dias, ok? Aí aqui dá para você também colocar um extra de responder ou ler algum fórum, e eu acho legal no sábado você trabalhar em algum projeto pessoal, ou com os comments em inglês, ou fazer uma sessão no Discord, que nem eu falei, treinando, ou de novo, treinar para entrevista com essa ferramenta do Google, né, o Interview Warm Up, bem legal. No domingo, descanso ou revisão leve sobre tudo o que foi aprendido durante a semana. Ah, mas na sexta eu já revisei. Não tem problema, quanto mais você revisar, mais esse conteúdo vai ficar fixado na sua memória. Qual que é a virada de chave de tudo isso que você aprendeu? A ideia principal aqui é que você não precisa esperar para ter um inglês perfeito. Você precisa ter um inglês funcional, técnico e confiante. Se você já é desenvolvedor, você já tem um pensamento lógico, né? Você já tem essa capacidade de pensar de uma maneira que faz sentido, até porque o código é estruturado dessa forma. Você vai utilizar isso a seu favor para aprender inglês com estratégia, com essa estratégia que eu passei. As oportunidades no exterior, né, para participar das entrevistas, para passar nas entrevistas, elas não exigem perfeição, elas exigem comunicação. Esse é o ponto principal de tudo isso que a gente está falando. Se você implementar tudo o que eu te passei aqui com um plano de ação, com todo o conhecimento que você aprendeu nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai ter muito resultado, porque os meus alunos implementam todas essas técnicas, todos esses
aprendizados e tem muito resultado. Se você quiser ajuda também nessa jornada, você pode me mandar uma mensagem. Eu vou deixar aqui no site aqui embaixo, ou também você pode me mandar uma mensagem no Instagram, porque eu tenho formatos individuais, onde eu ajudo os meus alunos especificamente a treinar entrevistas de emprego em inglês, para a área deles, no seu caso, como desenvolvedor, como programador, conseguir um emprego que eles tanto desejam. Se você implementar sozinho, você vai ter muito resultado, pode ter certeza disso. Se você quiser ajuda, eu também tô aqui para te ajudar, beleza? Espero que eu tenha te ajudado muito com esse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, coloca nos comentários aqui embaixo, até mesmo uma ideia de um outro vídeo que você quer aqui pro canal. Assiste o vídeo que está aparecendo na tela, ele também vai te ajudar bastante. Vejo você no próximo vídeo.